A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É muito bom estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estou aqui para um breve comentário da lição de número 2 dessa edição especial da Revista dos Adolescentes, que traz como tema Conselhos para o Dia a Dia. Na lição de hoje nós estaremos falando sobre o tema Obedeça aos pais. O tema bíblico aqui, que é tido como base, está em Provérbios capítulo 15, verso 20, que diz que o filho sábio, ele é a alegria do seu pai, enquanto que o filho sem juízo, ele despreza a sua mãe. Nós vamos ver nessa lição um pouco sobre essa convivência, e aqui é importante frisar que hoje essa questão da obediência ela tem sido deixada de lado, não apenas pelos filhos, mas pelos empregados, pelas esposas, pelos esposos. Hoje nós vivemos um período que é muito difícil se obedecer às hierarquias. A lição de hoje, em especial aos nossos adolescentes, eles precisam ser capazes de identificar o valor da obediência. Também eles devem ser capazes de demonstrar a obediência aos pais. E por fim, eles devem analisar os benefícios da obediência. Você já pensou como que seria o mundo se não houvesse regras e nem limites? De que forma que seria o mundo sem regras, sem limites? Imagina uma grande cidade em uma regra de trânsito. De que forma que seria transitar nessa cidade sem leis e sem regras? Então, quando nós vemos a questão das regras, das leis, é simplesmente para impor limite, é para colocar cada um em sua posição para que nós possamos conviver bem. Então, as leis e as regras existem para isso. E é muito importante que os nossos adolescentes eles tenham essa visão de que quando nós falamos em regras, não é simplesmente para impor limites, mas esses limites eles não são para aprisionar, mas eles são para proteger. Então esses limites são proteção para os nossos adolescentes, mas muitas das vezes eles não compreendem isso. Então é muito importante que nessa lição nós possamos mostrar aos nossos adolescentes que a partir do momento que eles obedecem os limites que são colocados pelos pais, eles vão ser abençoados e eles vão evitar de ter muitos desabores em suas vidas. Nós sabemos que os limites eles servem para garantir a ordem, a lei e o respeito para com as pessoas. É por isso que em tudo hoje existem leis para todas as coisas. Por quê? Porque precisa existir um limite. Um dos grandes problemas que nós estamos tendo na questão de leis nos dias de hoje é que, como a internet, as redes sociais são coisas novas ainda, tem muitas leis que estão surgindo agora para poder reger essa comunidade virtual. Porque não existia lei, não existia regra, então cada um faz o que quer. Por isso hoje tem se colocado algumas leis, algumas regras, para que possa existir uma ordem, existir um limite também nesse mundo virtual, nas redes sociais. Nessa lição, nós teremos a oportunidade de estudar sobre a obediência aos pais. E aqui nós vamos descobrir por que é que existem regras e quais são os benefícios dessas regras. Mas em uma pergunta que eu tenho certeza que o seu adolescente já fez, e você, quando adolescente, e até mesmo como adulto, professor, você já deve ter feito também. Por que tenho que obedecer? Quantas vezes que nós já fizemos essa pergunta? Quantas vezes você já se perguntou por que eu tenho que obedecer? Será que realmente eu devo obedecer? Outra coisa também que incomoda bastante, principalmente os adolescentes, estou cheio das regras, não vejo a hora de completar 18 anos, e me tornar independente. E são questões que muitas das vezes estão borbulhando na mente do adolescente. Eu sempre, quando eu converso com os adolescentes, eu costumo dizer o seguinte, que junto com a liberdade vem a responsabilidade. Então, nós queremos muitas das vezes
ter a liberdade, mas esquece-se muitas das vezes que com a liberdade vence a responsabilidade. O preço da desobediência. É interessante a gente pensar o seguinte: Deus ele nunca obrigou os homens a seguir na direção por ele estabelecida. Deus nunca obrigou ninguém a seguir. Só que é interessante que todos aqueles que deixaram de seguir as ordens de Deus, o direcionamento de Deus, eles tiveram prejuízos sérios. Então é muito importante a gente ter essa visão. Outra coisa que é importante também é saber que os nossos pais, eles estão sujeitos ao erro. Nossos pais, eles podem errar. E eles erram muitas das vezes. Mas é interessante saber que todas as vezes que os nossos pais cometem erros, é porque eles estão pensando em acertar. Mas infelizmente, às vezes, eles erram. Princípios vitais da relação com os pais. Primeiramente, há pelo menos 3 princípios bíblicos que devem ser observados pelos filhos em relação aos pais. O primeiro deles é a obediência. O apóstolo ele mostra que o filho que obedece aos pais, ele vai ter a sua vida prolongada. E a Bíblia também, ela nos mostra no Antigo Testamento essa mesma visão de que o filho que obedece ao pai, ele tem a sua vida prolongada. E é muito interessante que a gente vê na prática isso, que quando o filho ele não está subordinado ao pai, quantos erros eles cometem, sendo que muitos até perdem a vida por causa da desobediência. Outro princípio interessante é o amor. O amor ele é indispensável na relação pai e filho. Então é muito importante que os filhos tenham esse amor pelos pais, porque é muito mais interessante quando os filhos obedecem por amor e não por obrigação. Porque eu não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de observar, que existem filhos que eles obedecem simplesmente por medo. Quando estão perto dos pais, eles são uma coisa. Quando está longe, é outra coisa. Por quê? Porque eles fazem por medo e não por amor. E é importante ensinar os nossos adolescentes que a obediência aos pais ela deve ser por amor, não por obrigação e não por medo. É semelhante ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Ele deve ser direcionado, ele deve ser impulsionado pelo amor e não pela obrigação. Outro ponto importante é saber que o amor ele não é uma opção, mas o amor ele é um mandamento, porque Deus ele é amor. E ele nos ordena que devemos amar uns aos outros da mesma forma em que ele nos amou e enviou o seu único filho para morrer por nós. E por fim, o outro princípio que deve ser observado nesse relacionamento pai e filho, entre pais e filhos, é a honra. Honrar aos pais é algo necessário. Honrar o pai e a mãe é uma demonstração de amor e fidelidade. Então, independente se o seu pai ele erra, ele deve ser honrado. Independente da situação do seu pai, você jamais deve deixar de honrar o seu pai e a sua mãe. Independente de qual seja a situação deles, você deve honrar a eles de uma forma muito especial. Quem obedece os pais encontra o caminho da vida. Então nós vemos que essa lição ela traz especialmente esse olhar de que quem obedece aos pais, ele vai ter uma vida prolongada. Quem obedece aos pais, ele tem tudo para acertar muito mais na sua vida. E quem obedece aos pais está agradando aos pais e mais do que isso, está agradando ao nosso Deus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.